Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Vamos começar destacando as principais manchetes nacionais e também regionais, começando aqui com a capa do jornal O Globo desta quinta-feira, que fala sobre uma pesquisa que aponta que brasileiros se casam mais tarde e por menos tempo, de acordo com o IBGE. Com dados até o primeiro trimestre de 2023, o IBGE atualizou o panorama de uniões civis no país. Os brasileiros têm casado, em média, mais velhos, 29 anos os homens e 31 anos as mulheres. E o fim da relação também vem acontecendo mais cedo. Em metade dos divórcios, o vínculo não chega a 10 anos. O número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo também cresceu em 20% em um ano. Outra tendência é a alta da guarda compartilhada dos filhos, que saltou de 7,5% em 2014 para 37,8% dos casos. A mãe é a única responsável pelas crianças em 50% das separações. Antigamente era um número de 85%, uma situação vivida pelo pai divorciado em que só 3,3% das vezes ele é o único responsável pela criança. Agora, nas colunas e na área editorial, destaque na capa do Globo, o editorial fala sobre o intervencionismo de Lula que afugenta os investidores. Merval Pereira diz que deputados estão ansiosos para enfrentar o Supremo. Malu Gaspar, a solução da morte de Marielle poderá ser apenas uma exceção às regras. E Guga Chakra fala sobre criticar Israel ou seu governo não é antissemitismo. Agora, na área de economia, destaque na capa do Globo, mercado rever projeções após geração de vagas acima das expectativas. Foram criadas 306 mil vagas, mil postos, na verdade, com carteira assinada em fevereiro, mantendo a tendência alta em 2024. Economistas revêem para cima as previsões do ano. E ainda na área da economia, as metrópoles mundiais querem mais acesso ao direito de financiamento. O grupo do G20, capitaneado por São Paulo e Rio de Janeiro, defende a ampliação de recursos disponibilizados às grandes cidades por instituições multilaterais para projetos de infraestrutura e combate às crises climáticas. Também temos que desigualdade de gênero na economia impacta o PIB. Embate sobre o ano brasileiro do G20 diz que executivas sustentam que haja a valorização da mulher e também que isso impacta no reflexo das empresas. Entreouvindo Macron e Lula, é uma char de fala do presidente da França, ao revoar, que diz ao presidente Lula até à vista. Também temos destaque uma foto da Rua da Cerveja e da tentativa da Rua da Carioca poder criar um corredor elíptico. Ainda destaque no jornal O Globo, Bolsonaro não planejava pedir asilo político, afirma a defesa. Em resposta ao Supremo, a defesa alega que o ex-presidente não tinha intenção de se refugiar na Embaixada da Hungria e que sempre teve alta postura colaborativa com a Justiça. Na área internacional, Macron defende parceria com o Brasil em submarino nuclear. Ao lado de Lula, em evento na Marinha, o presidente francês elogia a cooperação para construir o primeiro submarino nuclear na América do Sul. Também temos que o Brasil prevê 48 novos leilões na área de saneamento. Parcerias com o setor privado almejam ampliar acesso à água potável para 99% da população até 2033. Avanço tecnológico é decisivo para evitar desperdício hídrico. E por fim, também destaque no jornal O Globo é a reforma tributária. O governo tenta acelerar a regulamentação. No evento Caminhos do Brasil, do Globo,
do Valor Econômico e do CBN, o governo e Congresso debateram a necessidade de implementar o texto ainda no ano eleitoral. São esses os destaques do Jornal o Globo. Agora, quais são as manchetes do estado de São Paulo, Celi? O Estadão traz como principal manchete na edição de hoje na área de economia. Incentivo. Pacote de crédito do governo terá foco no pequeno negócio. Equipe formada por integrantes das pastas de empreendedorismo, fazenda, desenvolvimento social e trabalho deve finalizar nos próximos dias um pacote de crédito com base em 3 pilares. Uma nova linha voltada a microempresas e microempreendedores individuais, com taxas de juros abaixo da média do mercado. Renegociação de dívidas do PRONAF, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e condições especiais para companhias comandadas por mulheres. O pacote, que entrará em vigor por meio de medida provisória, é considerado prioritário pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um momento de queda da popularidade. O pacote deve contar também com estímulos à criação de um mercado secundário de títulos imobiliários e de proteção cambial, além de financiamentos aos beneficiários do Bolsa Família. Correlacionada a essa matéria, o jornal traz uma coordenada dizendo que o programa Desenrola tem novo prazo e vai até final de maio. Nova prorrogação do programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes vai valer só para a faixa 1 de quem ganha até 2 salários mínimos. O Estadão destaca aí a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, com esta foto, dizendo o seguinte: Lula e Macron falam em ampliação de parceria militar. O ministro José Múcio, da Defesa, os presidentes Lula, do Brasil, e Emmanuel Macron, da França, e o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, lançam no Rio de Janeiro o submarino Toneleiro, de tecnologia francesa. Macron disse que acordo entre União Europeia / Mercosul é muito ruim. Jornal na área de entretenimento, ele cita o cinema A Epopeia de Filmar em um Parque Aberto. 2 é demais, em Orlando, foi feito em meio a turistas, limitações e proibições. Traz também uma matéria sobre paladar. Vinho com ovo de Páscoa pode ser surpreendente para o paladar. Explicações ao STF. A agenda política levou Bolsonaro à embaixada da Hungria, afirma a defesa do ex-presidente. Campeonato Paulista, Santos vence Bragantino por 3-1 em Itaquera e está na final. Daniel Kahneman escreve sobre pioneiro da economia comportamental, morre aos 90 anos. Poderes. Após prisão de Chiquinho Brazão, STF vai rever regra de foro privilegiado. Desde 2018, a regra é que foro privilegiado se aplica apenas a crimes cometidos por autoridades durante mandato e relacionados ao exercício do cargo. Tema ainda é controverso na Corte. Sociedade. Cai o número de casamentos e sobe o número de divórcios no Brasil, mostra
pesquisa do IBGE. Argentina. Governo Milei não renovará contrato de 15 mil servidores públicos. Medida faz parte do ajuste fiscal radical prometido pelo presidente Javier Milei. Sindicato convocou greve. Na coluna Notas e Informações, trata calote como modelo de negócios. O jornalista William Vac escreve sobre política externa sem influência. E José Pastore, a sindicalização dos motoristas de aplicativos. Amanda, é com você. Bom, e agora vamos com os destaques da capa da Folha de São Paulo. Nós temos aqui uma pesquisa do Datafolha. Ontem, a capa do jornal Folha de São Paulo foi sobre a melhora na avaliação do STF, segundo dados do Datafolha, e agora traz uma pesquisa da Câmara e o Senado, que tem melhor avaliação em 21 anos, aponta o Instituto de Pesquisa. O Congresso Nacional registrou sua melhor aprovação desde o ano de 2003, segundo apontou o Datafolha mais recente. Entre os entrevistados, 22% aprovam o trabalho de deputados e senadores, 23% desaprovam e 53% o veem como regular. Os números são significativos, pois o combinado de aprovação e rejeição à Câmara e ao Senado é o mais favorável desde 2003. Naquele levantamento, o ótimo bom era de 24% e o ruim e péssimo de 22%. Em 2003, no primeiro ano do governo Lula I, avançava uma agenda legislativa que incluía a reforma da Previdência. Na comparação com a pesquisa anterior, de dezembro do ano passado, a avaliação negativa despencou de 35% para 23%, enquanto a positiva subiu de 18% para 22%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele fala que o resultado se deve a propostas aprovadas pelos congressistas nos últimos anos, como a reforma trabalhista e tributária. Já Arthur Lira, que comanda a Câmara Federal, diz que a casa se mantém em constante tensão com o governo, disse que a pesquisa indica que os parlamentares estão no caminho certo. Na área de editorial, o governo Lula, enfim, critica ditador Maduro. O editorial fala que é pouco provável que o presidente brasileiro tenha autorizado a mudança de atitude do Itamaraty, porque se deu conta da verdadeira natureza ditatorial do regime de Nicolás Maduro. Sua tolerância para com os chefes autoritários amigos segue firme, mas há motivos para crer que o petista foi, ao menos por hora, convencido de que suas posições custavam sua própria popularidade. Também temos como capa da Folha de São Paulo, Bolsonaro afirma a Moraes ser ilógico pensar em fuga. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que não temia ser preso quando passou 2 noites na Embaixada da Hungria e que é ilógico pensar em uma tentativa de fuga. Também é destaque na Folha de São Paulo o novo submarino que vai ao mar com 15 meses de atraso. O toneleiro em Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde ocorreu o batismo da nova embarcação da Marinha, com a presença de Lula e Emmanuel Macron, o almirante cobrou mais verba do petista, aqui uma imagem do submarino que vai ao mar com 15 meses de atraso. Também temos em destaque: o governo avisou as chavistas da relação a veto na Venezuela. Outros destaques são que juízes querem anular o concurso só para mulheres. Um grupo de 20 juízes foi à Justiça para anular um concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo voltado apenas para mulheres. 54 candidatas se inscreveram. Em pedido de liminar negado, os magistrados dizem que só foram alijados do processo por serem do gênero masculino.
Outro destaque é que os brasileiros casam cada vez mais tarde, segundo o IBGE. A pesquisa mostra que em 2022 as mulheres tinham 40 anos ou mais em 24,1% dos casamentos civis no Brasil, ante os 6,3% nos anos 2000. E por fim, a gente fala que o Brasil cria 306 mil empregos formais em fevereiro e na área da justiça, Robinho diz a gente que estará em casa na Páscoa. Agora, Oceli, quais são os destaques da capa do Valor Econômico? Valor Econômico destaca em sua manchete principal: baixas contábeis chegam a 15,8 bilhões de reais em empresas de consumo e varejo em 2023. Valor é quase 11 vezes o montante observado no ano anterior, de 2022. Movimento se deve a fatores como saída de investimentos e revisão de projeções de expansão. Macron diz que acordo entre União Europeia e Mercosul é péssimo como está. Lucro da Globo em 2023 soma 838,7 milhões de reais. Renda fixa é destaque no trimestre. Criação de vagas formais no Brasil atinge 306 mil em fevereiro. E metrópoles do grupo do G20 buscam acesso a crédito. Amanda. Bom, e agora vamos para os destaques da capa do Correio Brasiliense. Ainda no caso Marielle Franco, houve uma entrevista com Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial e também irmã de Marielle. Ela fala que morte de Marielle é prova da violência política. 4 dias depois da Polícia Federal apontar os mandantes do assassinato da irmã dela, Marielle Franco, em 2018, no Rio, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, conversou com jornalistas sobre o assunto. Ela disse que a família vive uma mistura de sentimentos. Aqui, abre aspas para a ministra. Marielle é a prova legítima de que a violência política no país é a prova que muitas vezes os corpos negros são considerados descartáveis, podem tombar a qualquer custo e qualquer motivo, fecha aspas, desabafou a irmã de Marielle. Ainda destaque no Correio Brasiliense, Bolsonaro nega pedido de asilo à Hungria. Na defesa, sim, União Europeia e Mercosul não. Aqui na política internacional, destaque no Correio Brasiliense que Lula e Macron reforçaram ontem no Rio a parceria Brasil e França na área militar. O presidente francês, no entanto, descartou o acordo entre os blocos da União Europeia e do Mercosul. Agora, uma reportagem aqui do Correio Brasiliense, Os Novos Horizontes. As mulheres mostram força e determinação ao exercerem profissões que há alguns anos eram majoritariamente masculinas. Michele Faria, professora de mecânica, repassa seus conhecimentos e a paixão pelos carros. Ainda com os destaques do Correio Brasiliense, na capa fala sobre os apontamentos do IBGE. Os casamentos estão cada vez mais maduros. Os brasileiros estão casando mais tarde. O número de uniões entre pessoas com 40 anos ou mais, independentemente do sexo ou do estado civil anterior, subiu em 4% de 2021 para 2022. E na política internacional, Portugal, a aliança para frear a direita. Partidos socialista e social-democrata se unem para ocupar cargos de comando na Assembleia da República. Agora, Oceli, quais são os destaques da capa do Jornal Povo? O Jornal Povo de hoje destaca na sua capa que eleições na capital, PT define 7 chapas para processo de escolha da candidatura do pré-candidato a prefeito de Fortaleza pela sigla. Fortaleza, secretaria apura denúncia de abuso sexual em escola. Um grupo de mães realizou manifestação ontem em frente à unidade escolar no bairro do Bom Sucesso.
após um servidor ser acusado de abusar sexualmente de uma criança de 4 anos. O jornal também destaca os 2 jogos de ontem. O primeiro foi o Ceará. Vovô passa com emoção. Eric Pulga decide no fim. Ceará bate o Itabaiana de virada por 2-1 e carimba vaga no mata-mata do Campeonato Nordestão. Já o Fortaleza perde, mas avança. Fortaleza perde de virada por 3-2 para o Maranhão, após abrir vantagem de 2 gols, mas se classifica também para o Campeonato Nordestão. O jornal também destaca na página de economia, Páscoa em Fortaleza. Preço do quilo da pescada amarela varia até 193,42%, indica o Procon. Traz também nessa foto um desabamento do teto de posto da Polícia Rodoviária Estadual, ali na CE 040, no município de Aquiraz, dizendo que mesmo com esse acidente, não haverá prejuízo para a fiscalização. E no caderno Vida e Arte, de entretenimento, mostra que Paixão de Cristo, os espetáculos refletem questões sociais e religiosas, espetáculos que são realizados em toda a cidade de Fortaleza. Amanda. Bom, e agora vamos com os destaques internos do jornal o Globo. Na área de opinião, o intervencionismo de Lula afugenta investidores. A Bolsa de Valores perdeu 22 bilhões neste ano e investimento direto já sofre com incerteza. Um outro editorial do jornal diz que proposta de governadores sobre legislação penal revela sensatez. Nada adiantará, porém, endurecer a lei se ela não for cumprida como tem sido frequente. Na área de artigos, Merval Pereira fala sobre os poderes em disputa. Ele diz que vivemos em uma situação esdrúxula, em que os poderes se degladiam para marcar posição, interferindo em processos delicados, como o do assassinato da vereadora Marielle Franco. A Câmara dos Deputados adia a análise da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão às vésperas, à espera, na verdade, de entender para que lado o vento sopra, torcendo para que os dados novos possam dar elementos para contestar as acusações do relatório do Supremo Tribunal Federal. E Merval Pereira fala que leia-se Alexandre de Moraes, baseado nas investigações da Polícia Federal, com poucas provas e muitas licitações e indícios. Na coluna de Malu Gaspar, as pistas de Marielle. Em um artigo fala sobre a nova lei de finanças públicas. Na área da política, dentro do jornal o Globo, a contenção de desgastes. Lewandowski usa o caso de Marielle para tentar mudar imagem de segurança no país após crise na fuga de Mossoró. 2 meses após assumir o cargo de ministro da Justiça, Lewandowski aposta no caso Marielle Franco para tentar reduzir os desgastes do governo na área de segurança pública e reverter o impacto negativo da fuga imediata de 2 presos do sistema penitenciário federal logo em sua largada na função. A prisão efetuada pela Polícia Federal dos mandantes do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes no último domingo é visto como uma chance de virada de página no momento em que outro eixo, a atuação em Mossoró, no Rio Grande do Norte, passará por uma mudança de estratégia. A presença da Força Nacional, que expira amanhã, não deverá ser renovada e a tendência é que a operação de recaptura saia de uma fase ofensiva para uma etapa mais focada em ações de inteligência. O Globo traz um gráfico aqui mostrando sobre a insegurança entre os brasileiros. Uma pesquisa da Quest com a Universidade Federal de Minas Gerais mostrou uma piora na percepção da violência em novembro, antes de Lewandowski assumir a pasta. Nos últimos 12 meses, a violência no Brasil é aqui mostrada, o gráfico quando
aparece em azul, e aqui fala que a percepção de segurança aumentou. Também temos que ficou igual, diminuiu e que não correspondeu. Também temos aqui na parte do gráfico o trabalho de Lula em relação a Bolsonaro na segurança pública 43% respondeu que é melhor, 43% também respondeu que é pior e 14% não sabe ou não respondeu. Outra pergunta também é: a violência e o crime organizado são problemas nacionais ou locais? Em porcentagem, 81% das pessoas diz que é um problema nacional, 16% diz de alguns lugares e 2% não sabe responder. Ainda na área da política, o ex-GSI, General Heleno, também foi monitorado pela ABIN paralela. Segundo a Polícia Federal, o programa da First Mile monitorou o celular de trabalho do ex-ministro e ex-presidente teria desconfiado do aliado. Ainda na área da política, Bolsonaro nega ao STF um plano de pedir asilo em ida à embaixada. Em explicação a Alexandre de Moraes, a defesa do ex-presidente afirma ser ilógica a alegação e cita a postura colaborativa do ex-presidente com a justiça. Também temos na área de política que líder do Republicanos se irrita com Eduardo Paes e acena ao PL por apoio. Em busca de se reaproximar de Bolsonaro para sua candidatura à presidência da Câmara, Marcos Pereira se reúne com Flávio e elogia Ramagem na disputa do Rio de Janeiro. Uma reportagem também na área de política fala sobre os 60 anos da ditadura militar. As vozes do golpe, com áudios inéditos, o podcast da CBN revela os bastidores do crime. Na área do Brasil, as pesquisas mostram que os brasileiros estão se casando cada vez mais tarde e se divorciando cada vez mais cedo, segundo o IBGE. A gente também tem aqui alguns gráficos falando sobre a idade média em que se casou solteiro algumas pessoas. Também temos os casamentos registrados e os casamentos de viúvos ou divorciados. Também fala que houveram mais casamentos homoafetivos, houveram também o fim da relação antes dos 10 anos e que o compartilhamento da guarda dos filhos é uma tendência. Ainda na pesquisa, temos a pesquisa de registros civis, que o número de mães com menos de 20 anos cai no país. A queda é observada ao longo dos 12 anos pelo IBGE. Parcela de mulheres que têm filhos a partir dos 30 anos aumenta e chega a quase 40% do total em 2022 e percentual das que têm 40 ou mais dobra desde os anos 2000. O jornal o Globo também nos apresenta um gráfico mostrando a faixa etária em que mulheres se tornam mães, sendo azul o ano de 2010 e 2022 sendo o vermelho. A gente tem aqui que em 2022 houve uma redução em comparação aos anos anteriores pesquisados nas mães que foram mães com menos de 20 anos. Aqui também tivemos uma redução do número de mães que tiveram seus filhos dos 20 aos 29 anos e um aumento no número de mães que tiveram seus filhos dos 30 aos 39 anos. E também, por último, aqui destaque no jornal o Globo, é que os nascimentos caem em todas as regiões do país. O número é 11% menor em relação à mediana anterior da pandemia, aponta o IBGE. O Nordeste se destaca com a maior queda de natalidade. No Sudeste, São Paulo foi o estado em que mais crianças foram registradas em 2022. E por último, ainda com as pesquisas, a gente fala que o Brasil tem queda de 16% nas mortes pós-pandemia. Crianças, contudo, estão morrendo 27% a mais por problemas respiratórios. Agora, Oceli, quais são os destaques internos do jornal Estado de São Paulo? Na coluna do Estadão, escrito pela jornalista Rosiane Kennedy, diz que é oportunismo pegar carona na pauta ambiental, diz frente do biodiesel sobre Petrobras. O deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, subiu o tom contra a Petrobras
pela tentativa de alterar o projeto de lei Combustível do Futuro. Em tramitação no Senado, o texto eleva o percentual da mistura do biodiesel ao diesel tradicional. Na mesma coluna, traz uma nota do advogado Rodrigo Marinho, ele é cearense, de Fortaleza. Ele é diretor do Instituto Livre Mercado e também assessor do Partido Novo, ligado ao senador Eduardo Girão. Ele diz o seguinte: a proibição de cigarros eletrônicos não reduz o consumo. Ao contrário, houve um aumento exponencial. Ao regular, garantimos segurança e fiscalização. Na página de editoriais, o primeiro tem o título Calote como modelo de negócios. Governo Lula anuncia renegociação de dívidas estaduais que tem tudo para dar errado. Frouxidão das contrapartidas é incentivo para governadores ampliarem gastos e descumprirem acordos. O segundo editorial é sobre Israel e Hamas. E o título é E o Hamas venceu. O grupo terrorista que trucidou israelenses inocentes e usa crianças palestinas como escudo, ganhou a guerra pela opinião pública e agora mina até a sólida relação dos Estados Unidos com Israel. Nas páginas de artigos, o ex-senador e ex-governador José Serra, economista, escreve: pensando nas questões fiscais, não será apenas olhando as grandes categorias de gasto ou o número de déficit que o país alcançará a consistência nas contas públicas. E Felipe Salto, raio-x da arrecadação federal. Mantido o controle do gasto, Haddad continuará a ter sucesso no seu novo arcabouço fiscal, recuperando receitas deixadas sobre a mesa ao longo de décadas. Supremo pode rever restrição de foro privilegiado depois de prisão do deputado Chiquinho Brazão. Quase 1/6 do Congresso pretende disputar prefeituras neste ano. Conselho de Ética analisa pedido de cassação de Chiquinho Brazão. O jornalista William Vac escreve: política externa sem influência. Jair Renan, filho de Bolsonaro, vira réu por lavagem de dinheiro. Ainda na área de política, Bolsonaro alega agenda política ao visitar a embaixada da Hungria. Queda na avaliação de Lula é natural, afirma o ministro da Fazenda Haddad. Na área internacional, o destaque principal é Lula e Macron lançam submarino e defendem ampliar parceria militar. Na Argentina, governo de Milei anuncia corte de 15 mil servidores. Deboche e desgaste fizeram Lula aceitar crítica a Maduro. Na região metropolitana de São Paulo, cai número de casamentos e divórcios tem alta. Mais casais se unem após os 40 anos. Apesar de queda na população em geral, cresce morte de crianças e adolescentes. Liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo suspende início da operação do ônibus aquático na reserva Billings. Guarujá pretende cobrar taxa de visitantes a partir do ano que vem. Câmera corporal filmou só
6 de 31 mortes em ação policial. Vacinação contra dengue será aplicada em mais 154 cidades, incluindo São Paulo. Na área de esportes, Palmeiras conta com força do Allianz para avançar à final. Santos se impõe, derrota o Bragantino e está na decisão final. Em alta, Endrick, que é jogador da seleção brasileira, ganha 1 milhão de seguidores. Na área de economia, governo prepara pacote de crédito com foco em pequenos negócios. Fazenda volta a prorrogar a vigência do programa Desenrola. Prazo agora vai até final de maio. País cria 306.111 vagas com carteira assinada em fevereiro, diz CAGED. Analistas veem falha em projeto de renegociação de dívida com os estados. José Pastore escreve a sindicalização dos motoristas de aplicativos. E por último, Prêmio Nobel, pai da economia comportamental, morre aos 90 anos. Amanda. Bom, e agora com os destaques internos da Folha de São Paulo, a gente começa com a coluna Painel da Folha, escrita por Fábio Zanini, intitulada Não Costuma Falhar. O governo Lula adotará a frase "bote fé no Brasil" em seu material publicitário a partir de abril. A ideia é, ao mesmo tempo, sinalizar com melhorias para a população e fazer um aceno ao eleitorado evangélico. Segundo o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, a expressão faz uma referência à meta de 2024, o ano das entregas. Já a menção fé está na linha com a necessidade de estabelecer um diálogo com esse segmento evangélico notoriamente refratário ao presidente. Também dentro da Folha de São Paulo, a gente tem a matéria de destaque, a manchete do jornal, que fala sobre o Congresso Nacional, tem a melhor avaliação desde 2003, aponta o Datafolha. Aqui a Folha de São Paulo nos mostra os gráficos da opinião sobre as instituições brasileiras, dizendo que senadores e deputados federais têm um desempenho bom ou ótimo no Congresso Nacional para 22% dos entrevistados. 22% confiam muito na presidência, 21% no STF, 10% no Congresso Nacional e 7% nos partidos. As Forças Armadas têm confiança de 37%. Aqui são os gráficos mostrados pela Folha de São Paulo. Também temos que Lula mandou esquecer o golpe. Ainda destaque na área de política, Bolsonaro afirma a Moraes ser ilógico pensar em fuga. A Polícia Federal conclui que não houve crime do ex-presidente no caso da baleia Jubarte e o filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan, vira réu sob acusação de fraudes em empréstimos. Na área de política, obras emergenciais de Ricardo Nunes definham e viram vidraça eleitoral. Os gastos bilionários com reformas são munição para rivais na eleição. A gestão diz que os problemas serão superados e reparados aqui na política da cidade de São Paulo. E continuando com os destaques internos da Folha, juízes pedem ao TJ de São Paulo, a anulação de concurso apenas para mulheres. Também temos que comissão de anistia cobra Lula por silêncio em relação ao golpe de 64. A ditadura investigou Fazenda do Povo, projeto pioneiro de reforma agrária no sul da Bahia. Ainda é destaque pelo mundo aqui na Folha de São Paulo que o
governo avisou a chavistas que reagiria a bloqueio de opositora na Venezuela. O presidente aprovou uma nota que repreendeu a ditadura venezuelana, no caso, por impedir os adversários de se candidatar. Também é destaque que Lula defendeu o regime de Caracas por anos. E aqui a Folha de São Paulo nos convida a relembrar frases do presidente. E na visita de Macron ao Brasil, não queremos ser lacaios, diz Macron ao lado de Lula. Em agendas no Rio de Janeiro e em São Paulo, o francês lança submarino e defende cooperação militar. Também na área internacional, a Argentina condena 10 agentes da ditadura à prisão perpétua. E por fim, a gente fala aqui na área do mundo que Trump é bilionário de fantasia, Há pelo menos 40 anos, o republicano mente sobre vários fatos comprováveis. Pelo mundo, a gente também tem que brasileiro que tomou o hotel de Nova York acumula histórias improváveis. E aqui na área de mercado, o país cria 306 mil vagas formais em fevereiro com impulso de serviços. A gente fala que aqui o Brasil gerou 306 mil vagas formais de trabalho em fevereiro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados na quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número foi 21,2% maior do que em fevereiro do ano passado. Também é maior do que o esperado foi maior, na verdade, do que o esperado pelos analistas. Um economista da XP fala que o mercado de trabalho continua a surpreender positivamente e deve impulsionar a demanda doméstica. E por fim, destaque na Folha de São Paulo, o governo vai prorrogar o Desenrola de novo, agora por mais 50 dias. A segunda prorrogação do Desenrola será oficializada por meio de uma medida provisória prevista para ser publicada nesta quinta-feira, dia 28, no Diário Oficial da União. Agora, Oceli, quais são os destaques internos do jornal Valor Econômico? Valor Econômico... Não, agora vamos ler o jornal Povo. As páginas internas do jornal Povo, na sua coluna principal, dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral extingue a ação do PDT estadual contra Evandro Leitão. Trata-se de um recurso, embargos de declaração, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que liberou Evandro Leitão para deixar o PDT e se filiar ao PT sem prejuízo do mandato. Milei anuncia plano de demitir 70 mil servidores na Argentina. Defensoria Pública do Estado promove roda de conversa em escolas municipais de Fortaleza. Lula e Macron lançam submarino. Governo do Ceará envia projeto para doação do aquário do Ceará, do projeto do aquário do Ceará para a Universidade Federal do Ceará. Mensagem que está tramitando na Assembleia Legislativa. A matéria especial é sobre concentração de renda em alta, expõe urgência da reforma tributária. 7 chapas do Partido dos Trabalhadores se inscrevem para definição de candidatura em Fortaleza. Em entrevista à rádio Povo CBN, o senador Eduardo Girão critica o ministro Camilo Santana e troca de cadeira no Senado. Ele diz: tapa na cara do cearense. Mais de 10 secretários do prefeito Sarto vão deixar cargos para disputar a eleição deste ano. Ministério Público do Ceará define lista de 6 candidatos a desembargador. Bolsonaro alega agenda política em embaixada da Hungria. Na área de economia, o Ceará gera
3.897 novos empregos formais no mês de fevereiro, segundo o melhor resultado do Nordeste. E no Brasil, foram 306.011 empregos com carteira assinada no mesmo mês de fevereiro. Preço de itens típicos da Semana Santa varia até 193% em Fortaleza. Parecer sobre usina de dessalinização sai em até 3 semanas, diz ministro do Turismo. Secretaria Municipal de Educação apura denúncia de abuso sexual dentro de escola no bairro Bom Sucesso. Professores da UES e da URCA decidem entrar em greve. Ceará terá aumento de 10% no efetivo policial na Semana Santa. Estação da Mulher é inaugurada na linha sul do Metrofó, no bairro da Parangaba. Crianças internadas no Hospital Albert Sabin recebem ovos de chocolate. O editorial do jornal O Povo desta quinta-feira é TRE, Tribunal Regional Eleitoral, toma medidas para evitar influência de facções nas eleições deste ano. E por último, destaca na página de esportes a classificação na emoção. O jogador Eric Puga brilhou e marcou o gol que garantiu a vitória dramática do Ceará sobre o Itabaiana. Amanda. Bom, e agora com os destaques internos do Correio Brasiliense, a área de política ainda fala do caso Marielle. Em entrevista com Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle Franco, diz que a família não tem o que comemorar. Em entrevista, a ministra também diz que eu conseguiria celebrar se a minha irmã estivesse viva, mas nas circunstâncias eu consegui entender a gravidade do crime, a importância de termos chegado aonde chegamos, depois de 6 anos e 10 dias, onde a gente teve uma resposta que é primordial. A ministra ainda disse que tem uma parcela da sociedade que acha que as pessoas negras não são nada. E é esse tipo de pensamento que a gente precisa combater. Por isso, falo que tem que haver uma disputa, que há uma disputa de narrativas, e o assassinato da minha irmã escancara isso. E ainda na área de política, nas entrelinhas, Luiz Carlos Azevedo escreve que a Amazônia deslumbra Macron e o Mercosul nem um pouco. Na área de política, destaque em Brasília, a gente fala de Carlos Alexandre de Souza, que escreve a fotografia dos 3 poderes. Chama a atenção a percepção da sociedade sobre os 3 poderes da República, considerando as pesquisas de opinião divulgadas nas últimas semanas. Enquanto o Executivo enfrenta uma queda de popularidade, o Judiciário e o Legislativo tiveram uma recuperação de imagem como cidadão brasileiro. A primeira leitura que se faz é de que o governo, utilizando as palavras do presidente Lula, está muito aquém da expectativa. A economia tem mostrado sinais positivos, mas a inflação, saúde e segurança pública ainda são questões delicadas neste terceiro mandato do presidente. Carlos Alexandre ainda fala sobre as mulheres no direito, que o Supremo Tribunal Federal lançou a publicação Mulheres no Direito Constitucional, uma biografia com a finalidade de mostrar a contribuição feminina nos estudos de direito constitucional. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, escreveu o seguinte, abre aspas, a exclusão feminina também se manifesta na academia, de modo que traz a visibilidade às produções acadêmicas e doutrinária das mulheres, é medida necessária para a superação desse quadro de presente desigualdade.
Na área econômica e presidencial, o sinal verde, o vice-presidente Geraldo Alckmin está alinhado com a frente parlamentar do biodiesel para acelerar a aprovação no Senado do projeto de lei referente ao combustível do futuro. É um belíssimo projeto. Agora é aprovar rapidamente no Senado, disse Alckmin em seminário promovido em Brasília pela Frente Parlamentar. Na voz de torcedor, o botafoguense de coração, o ministro do STF, Flávio Dino, é um dos muitos torcedores que ficaram insatisfeitos com a seleção sob novo comando. E por fim, o sangue latino, o governo da Venezuela, cada vez menos constrangido em cometer atos ditatoriais contra o fornecimento de energia à embaixada da Argentina em Caracas, em uma represália aos opositores de Maduro. E por último, destaque no Correio Brasiliense, na área de trabalho, a geração de emprego supera a expectativa. A criação de mais de 300 mil vagas com carteira assinada no mês passado surpreende as projeções de analistas e confirma o otimismo do governo. O saldo é o melhor desde fevereiro de 2022 e apresenta um aumento de 81% em relação a janeiro. Agora, com os fins dos destaques e manchetes nacionais e regionais, a gente vai com os comentários de Edson Silva. Parte dos servidores do Estado continua irresignada com o índice da majoração dos seus salários, definida para este ano de 5,62%. Além da mudança da data base, que saiu de 1º de janeiro para 1º de julho. Os servidores do DETRAN, depois dos professores, anunciam a paralisação dos seus trabalhos no início da próxima semana. Hoje, os servidores do Estado não trabalham por conta do ponto facultativo decretado pelo governador Eumano de Freitas. O deputado estadual Renato Roseno foi ontem à tribuna da Assembleia falar sobre a situação dos servidores do Estado do Ceará, após ele ter feito um discurso no início deste mês, relatando o entendimento entre ele, o assessor do governo, Valdemir Catânio, e representantes dos vários setores dos servidores estaduais. Ele fez esse discurso na tribuna da Assembleia, anunciando que o governador, no dia 2 de abril, iria anunciar às 9 horas da manhã, isso foi o que ele disse no discurso dele no início deste mês, que o governador, no dia 2 de abril, iria anunciar às 9 horas o índice de reajuste que ele ia propor para os servidores estaduais e garantindo que essa majoração, o aumento, seria maior do que a inflação do ano passado, de 4,62%. Roseno não esconde a sua insatisfação com esses contatos que teve com o secretário de Assuntos Políticos do Governo do Estado, Valdemir Catânio, que dizia estar falando em nome do governador do Estado. Não só o deputado Renato Roseno foi desautorizado com essa sua fala, como foi tomado de surpresa pela providência adotada pelo governador, antecipando em vários dias não o anúncio do índice de majoração salarial dos servidores, mas encaminhando para a Assembleia já a mensagem com o projeto de lei que foi conhecido pelo plenário da Casa 10 horas da manhã
e 13 horas, 3 horas depois, já estava aprovado e no final do dia a lei já estava sancionada para publicação no Diário Oficial, como de fato ocorreu. Vamos ouvir o que disse ontem o deputado Renato Roseno. O Sindicato APEOC, a quem eu reputo respeito, uma longa trajetória de mobilização e organização dos professores e professoras, fez ontem a sua assembleia. Reúne mais de 13 mil efetivos e mais aí de 7 mil temporários e temporárias. Ou seja, temos uma categoria muito grande, operando a educação pública do Estado do Ceará em 751 escolas. 751 escolas. O Estado do Ceará ele se orgulha muito dos indicadores que ele tem. O Estado todo, não só os governos. Mas hoje eu queria trazer, muito especialmente, a pauta que foi ontem tirada na Assembleia, que inclusive fez um indicativo de greve. Veja, ninguém fica feliz com uma decisão dessa. Nem o sindicato, nem os professores, nenhum de nós. Sabe-se que, obviamente, por mais legítima que seja, né, esse instrumento, o instrumento da auto-organização dos trabalhadores e trabalhadoras, esperamos nós que o indicativo que foi tirado ontem não seja obrigado a se viabilizar. Para isso é necessário abrir canais de negociação com o governo. O processo de diálogo sobre o atual reajuste não foi a contento. Eu não estava aqui na semana passada, estava numa viagem, né? Tentei acompanhar via virtual o máximo que pude, mas eu não o considero concluído. E ele vai ter que agora atravessar cada uma das categorias, dentre as quais a categoria de servidores e servidoras da educação. Em primeiro lugar, a recomposição do seu poder aquisitivo, dado que a ausência de retroatividade, ou seja, o não pagamento do retroativo, na prática, corrói a recomposição do poder aquisitivo acima da inflação. Isso é uma questão matemática. Essa é uma questão matemática. Segundo lugar, e para nós isso é muito importante, a promoção dos anos de 22 e 23 para 100% dos aptos. Ou seja, dar celeridade às promoções que já foram habilitadas por critérios objetivos em 22 e 23. Os pagamentos retroativos de 19 e o pagamento retroativo agora também de 24. Ampliar as gratificações que estão em atraso, sobretudo naquelas que estão nas escolas de tempo integral. Ampliar a PVR para os doutores. Há, para nós, um tema muito importante, que é o tema de fazer com que o maior número de professores e professoras nossos faça mestrado e doutorado. A luta da PVR dos doutores, ou seja, aqueles que concluíram o máximo da carreira acadêmica, né, e que, portanto, têm que ser valorizados exatamente porque concluíram o máximo da carreira acadêmica, que seria a PVR para os doutores. Isso para nós é muito importante. Valorizar aqueles e aquelas que já concluíram a sua etapa profissional, que são os aposentados e aposentadas, e que, portanto, precisam também ter a sua valorização. Portanto, ontem foi a Assembleia. Há uma grande mobilização da categoria. A minha vinda à tribuna é no sentido de reivindicar e alertar ao governo que abra os canais de negociação devidos, que, repito, a última medida a ser tomada pelos servidores, em especial pelos professores e professoras, seria esta, de ter que apelar a uma paralisação, que prejudica a todos. Bom, o deputado Renato Roseno, hoje, é governista. Ele faz parte da base aliada do governador. Esse discurso dele
não mostra a real irresignação que ele experimenta neste momento, não apenas por ter feito um discurso que o governo desautorizou, e porque ele sempre na Assembleia, quando era oposição, era um defensor intransigente dos servidores. Agora não está podendo mais ser, embora ele demonstre que realmente está preocupado com a situação dos servidores. Ele disse num determinado momento que não considera concluído esse episódio. Está mais do que concluído. A lei já está em vigor e os servidores do Estado só terão essa majoração de 5,62% a partir do dia 1º de julho. Só no contra-cheque de agosto é que essa majoração vai aparecer. Pode ser que não esteja concluída a discussão, as negociações com o governo e os professores quanto ao restante da pauta de interesse dos professores que ele relacionou aí. Os professores cobram promoções, cobram vantagens outras que o governo não salda, não cumpre a lei desde 2022, ainda no governo da professora Isolda Sela e no primeiro ano de governo do governador Eumano de Freitas, que, por sinal, o governador publicou agora há pouco em suas redes sociais que acertou com o presidente Lula a vinda do presidente ao Ceará no próximo dia 5, na próxima semana. O presidente Lula virá ao Ceará, segundo o governador Eumano, fazer o lançamento da construção de mais um trecho da Transnordestina. E isso acontecerá, segundo o governador, no município de Iguatu, onde o PT local está em ebulição por conta da decisão do diretório estadual de aceitar a filiação do filho do deputado Agenor Neto, o senhor José Ilo Neto, que será o candidato do partido à prefeitura de Iguatu contra a direção e filiados do PT daquele município. Encerrou ontem à noite a primeira etapa da sua programação de escolha do candidato a prefeito de Fortaleza, candidato do partido à prefeitura de Fortaleza. A direção municipal do PT cearense, PT de Fortaleza, ainda ontem à noite anunciou as chapas inscritas para a eleição do escolhido para representar o partido na disputa eleitoral deste ano na capital. Nós temos a chapa Luiziane Prefeita, chapa 100, chapa Unidade e Esperança, com o número 150, MPT, MS, EPS. Nós temos a chapa Unidade Petista Rumo à Vitória, com o número 110. Nós temos Nosso Partido, Nossa Fortaleza, com o número 123, chapa da Resistência Socialista. Unidade por Fortaleza, número 180, chapa do Campo Democrático. Unidade e Ação Popular, chapa 120. Por uma Fortaleza do Povo, chapa 140. Bom, quem fez esse anúncio aí foi uma das dirigentes do PT de Fortaleza, a Liliane Araújo. O calendário do PT indica a eleição para a escolha dos delegados
no dia 7 de abril. E no dia 21, esses delegados escolherão o nome do candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza neste ano. É o modelo adotado nos Estados Unidos. Como estão diferentes os momentos, né? Primeiro, tudo que era americano não era bom para a esquerda brasileira, mas agora o modelo de escolha do candidato do PT em Fortaleza é o mesmo modelo de escolha dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Os partidos elegem os delegados e os delegados escolhem o candidato da agremiação. Os nomes dos partidos para disputarem a prefeitura deste ano terão que estar definidos após as convenções das respectivas agremiações no mês de julho, que é o mês estabelecido no calendário eleitoral para a realização de convenções para homologação de candidaturas de prefeito e de vereadores. O governo do estado do Ceará está querendo doar à Universidade Federal do Ceará o arcabouço do prédio que o ex-governador Cid Gomes começou a construir com o projeto de ser o Aquário do Ceará. O governo do estado, na gestão do senhor, hoje senador Cid Gomes, gastou bem mais do que 100 milhões de reais. E a obra ficou paralisada já no seu governo, paralisada durante 8 anos ou 7 anos do governo de Camilo, 1 ano do governo da Isolda, mais 1 ano do governo de Elmano. Agora o governador Elmano quer doar esse prédio para a Universidade Federal do Ceará. Essa doação é questionável, muito questionável. Aliás, o governador mandou uma mensagem ontem, e ontem mesmo ela ia ser aprovada, não fosse o deputado estadual Sargento Reginaldo pedir vista. O pedido de vista sustou a votação. Mas na próxima semana, na primeira sessão ordinária da Casa, sem dúvida, esse projeto do governador Elmano será aprovado. Eu digo questionável, seria muito bom que os cearenses conhecessem esse projeto, porque o governador está entregando um bem do Estado para o governo federal, para a Universidade Federal do Ceará, que não tem recursos para sequer adaptar aquele prédio, o arcabouço lá da praia de Iracema, adaptar para se tornar útil à universidade e à sociedade cearense. Não há nenhuma cláusula exigindo da universidade uma contrapartida, ou dizendo que a universidade tem um prazo de 5 anos para adaptar o imóvel e fazê-lo funcional. Não tem, nem essa cláusula tem. O que é comum nas doações de imóveis feitas ou recebidas pelo Estado de um outro ente público, há a cláusula de dizer, bom, se o imóvel não for utilizado para este fim, a doação tem uma finalidade. Está aqui, o prédio vai para a Universidade Federal do Ceará e lá ela vai instalar um novo campus onde vai funcionar isso, aquilo ou aquilo outro, ou só isso, ou só aquilo, ou só aquilo outro. Mas não tem essa cláusula. A universidade pode ficar lá com o prédio abandonado como ele está hoje, com um vigia lá, mas abandonado, sendo criadouro de mosquitos,
mosquito da dengue, ou seja lá, outro mosquito transmissor de outra doença qualquer, porque a Universidade Federal do Ceará não tem recursos, hoje, não tem recursos para tocar os projetos dela na íntegra para este ano. Pois bem, não há nenhuma cláusula nessa doação. É simples. Ela diz o quê? Tem 3 artigos. Rapidinho. O primeiro artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal do Ceará, UFC, as edificações, as benfeitorias e as acessões construídas pelo Estado do Ceará no imóvel localizado na Rua Tabajaras, número 11, Praia de Iracema, no município de Fortaleza, Ceará, registrado sob a matrícula número 84.201, no cartório de registro de imóveis da 2ª Zona da comarca de Fortaleza. Parágrafo único. Parágrafo único. A doação do imóvel de que trata o caput deste artigo, o artigo 1º, tem por finalidade a implantação de um novo campus da Universidade Federal do Ceará, criando espaço interativo e inovador para a educação, o turismo e a cultura, expandindo o conhecimento acadêmico para a sociedade por meio de ações de extensão. Artigo 2º. A doação será formalizada por meio de termo de doação, mediante cláusulas e condições nele estabelecido. Parágrafo único. A competência para a subscrição do documento a que se refere o caput deste artigo é do secretário de Planejamento e Gestão do Estado, permitida a delegação. Finalmente, o artigo 3º diz: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bom, como já disse, o deputado Sargento Reginaldo pediu vista da matéria e não foi concluída a votação, o que deverá acontecer na próxima semana. Mas, no curso da discussão desta matéria, houve uma outra discussão, esta fora das matérias de pauta na sessão de ontem. Uma discussão entre os deputados de Assis Diniz e Alcides Fernandes. O deputado de Assis estava lá enaltecendo essa providência do governador, porque a universidade ia fazer isso, aquilo outro, e deu uma tacada indireta no deputado Alcides Fernandes. Indireta porque ele não citou o nome do deputado Alcides Fernandes. Citou apenas o pastor que tem lá na Assembleia. E, na bancada, o deputado assumiu a carapuça e foi rebater. Vamos ouvir a discussão deles. Bom, primeiro, quando se fala do que é o Aquárius, nós precisamos realmente dar uma solução definitiva. O reitor, o custódio, ele elenca aquilo que será no campus Iracema as alternativas para desenvolver, inclusive, 2 novos cursos dentro da UFC. Nós estamos falando do turismo ecológico e meteorologia. São 2 novos cursos que nós estaremos. O Labomar vai ter dentro do Aquárius as condições que terá para além do turismo científico, cultural, tecnológico, as condições de desenvolver dentro da universidade pesquisa e extensão. Nós teremos nesse centro tecnológico de ciências naturais a promoção e a exibição permanente das ações da vida do mar.
deputado há pouco falou do DCE, dos CEAS. Ora, me poupe. Você não cria uma situação de caos dentro da universidade num período de 1 ano. Esse caos produzido tem nome. Vamos lembrar, né, pessoal? Vamos lembrar. Aquela pasta, aliás, alguns pastores ficam até envergonhados disso, porque tem pastor e tem pastor. Tem pastor realmente que prega a palavra de Deus e tem pastor que fala na língua do Satanás. Mas tem uns que usava a Bíblia com barra de ouro dentro do MEC. Ah, me poupe, 6 reitores. Aí alguém querer cobrar. E alguém que estava lá do lado, dando suporte, base ideológica. O líder do PT, reiteradas vezes, ele fala assim, o pastor aqui do grupo do G10, pelo que todos nós sabemos, o pastor sou eu. Mas quando eu fui diplomado, eu repassei o trabalho de Cariús para outros pastores, porque eu sabia do exercício da minha função agora como deputado. Então, chegando aqui, você não é doutor fulano, delegado fulano, pastor ciclano, você é um deputado. Então, me trate como um deputado. Não vá atingir a igreja, nem a pastoral, usando palavras de baixo calão, porque é muito feio, isso é muito vergonhoso, até porque eu não desejo discutir com Vossa Excelência, porque você, a pessoa honesta para Vossa Excelência, é o homem do dinheiro na cueca. Isso aí é direito demais, isso aí é honesto. Presidente, Nós nós vamos manter, presidente, o padrão de respeito nessa casa. É inadmissível, presidente. Eu estou com a palavra. Tá com... Eu estou com a palavra. Você fica calado que eu estou com a palavra. Deputados. Ô, Lagosteiro, eu estou com a palavra. Bom, o pastor não gostou de ser citado naquela relação que o deputado de Assis falou aí. Daqueles pastores que foram ao gabinete do ministro lá no governo Bolsonaro e depois constatou-se que numa das Bíblias lá tinha uma barra de ouro e que os pastores iam lá fazer o tráfico de influência. E o deputado de Assis não gostou da citação do dinheiro na cueca. Aliás, esse é um assunto que vai perdurar ainda mais por muitos anos. Esse dinheiro na cueca é uma pecha que pegou o deputado federal José Guimarães, que ainda não purgou, e toda a campanha de que ele participe, essa história dos dólares na cueca, um ex-assessor do deputado Guimarães, que foi preso no aeroporto de São Paulo com vários dólares na cueca, que estava trazendo para Fortaleza, que seria de um ex-assessor, diretor do Banco do Nordeste do Brasil. O sinal, o banco continua, ou melhor, agora voltou a ser mal falado novamente. Alguns empresários têm cochichado no ouvido de outras pessoas e até de jornalistas, e não veio à tona ainda porque os jornalistas não receberam os documentos, tem só a palavra desses empresários de que o deputado José Guimarães está agindo ativamente no Banco do Nordeste. É preciso que a diretoria do banco atente bem para isso. O assunto já está muito comentado, não veio a público ainda nomes, porque a imprensa não conseguiu os documentos para citar os nomes, mas já merece ser feita a advertência à direção do Banco do Nordeste, que foi muito massacrada com os episódios que, eu não diria culminaram, mas foram abaladas também por essa questão dos dólares na cueca. Com esta observação,
nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã. Continue conosco aqui na TV da Transparência, já já teremos novas informações.